muito privilégio podermos nos encontrarmos, conviver com a irmandade, com os irmãos e juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? É bom saber que você passa por lutas. É bom saber que não é só o pastor que passa por lutas. Ou é bom saber que até o pastor e a pastora passam por lutas. E saber que Deus cuida de nós, que é o Senhor que nos orienta, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que tem a bênção para nos dar. Fico maravilhado com Jesus e de vez em quando a gente fica lendo os textos da Bíblia Sagrada e a gente fica feliz de poder conhecer esse Deus. Esse Deus que cuida da gente de tantos detalhes, de tantas dificuldades e tantos problemas, mas Ele está conosco, Ele, o nosso Deus, está conosco. Amém? Seja renovada a tua fé nesta noite. Me faz lembrar Pedro, né? Para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Qual é o caminho que a gente pode tomar a não ser permanecer na presença desse Deus tão grande, tão poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua alma seja grata pelo favor dele por proporcionar a salvação na tua vida. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu não sei se eu saudei os irmãos, a paz do Senhor. Acho que nem comecei, já estou emocionado. Irmãos, vale a pena meditar na palavra de Deus. É diferente de tudo. Não existe uma descoberta no mundo, uma descoberta no universo que seja tão maravilhoso do que entender um versículo da Bíblia, do que compreender uma palavra de Deus. Não precisa nem ser a Bíblia toda. Porções da palavra de Deus vão te enriquecendo, te fortalecendo. Louvado seja esse nosso Deus maravilhoso. Vamos fazer a leitura do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos fazer a leitura dessa primeira parte. Os irmãos podem permanecer assentados. E reuniu-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Pai glorioso, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa, como instrumento Teu nesta noite na Tua casa. Que a Tua palavra possa continuar fazendo a eficácia dela em mim e na Tua igreja, na Tua noiva, lavando-nos com a água da Tua palavra. Continua santificando a Tua igreja, aperfeiçoando a Tua igreja. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e aprender a caminhar contigo, a andar contigo. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar e perceber a Tua vontade em nós. Amém. Vamos iniciar. Do versículo 1 ao versículo 23 é a nossa pretensão desta noite.
A obra que lhe deste para fazer é o tema contaminação real versus a contaminação cerimonial. É o que está em voga nesse texto. Qual é a verdadeira espiritualidade? Marcos descreve vários momentos em que Jesus é confrontado. Nós já falamos alguns deles. Por exemplo, acusavam dele estar se fazendo como Deus, dele conversar, relacionar, comer com pecadores. Acusaram os seus discípulos de não guardar o sábado, acusaram o próprio Jesus, quando ele foi curar a mulher da mão mirrada, de não estar guardando o sábado. Acusaram Jesus de usar o poder de Satanás para poder expulsar os demônios. Acusaram Jesus de estar possesso. E agora vão entrar no mérito aí da questão básica de purificação cerimonial. O que deve regular a vida? A tradição humana ou a palavra de Deus? Então nós vamos ver exatamente isso. Primeira mensagem que eu mandei hoje nos nossos grupos e compartilhei aí no Facebook e no WhatsApp, fala sobre tradição versus palavra de Deus. A tradição ou o costume, ela não pode ser colocada acima da verdade bíblica. Os comentários e pensamentos humanos podem até promover entendimento e facilitar a compreensão da história, mas jamais podem anular, contrariar a palavra de Deus. Todas as vezes que elas colidirem, a tradição, o que papai e mamãe fazia, a religião dos meus pais, todas as vezes que aquilo que as pessoas faziam no passado colidirem com a palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser preservada no seu coração, deve ser valorizada. A palavra genuína, permaneça escolhendo a palavra genuína do Senhor. E não os escritos, por mais antigos que sejam. Por exemplo, existe uma porção de material do judeu que é conhecimento humano. São interpretações da lei. São leis que eles anotaram, se não me engano, um pouco mais de 600 normas para explicar os 10 mandamentos. 365 negativas, uma para cada dia, e 240 e poucas positivas, o que se deve fazer. Então, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Tudo uma tentativa de justificar, de explicar melhor os 10 mandamentos. Mas nesse texto nós vamos ver que por causa dessa tradição, da explicação de alguns sábios, de alguns fariseus, de alguns doutores da lei, eles invalidaram o 5º mandamento, que é obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é mandamento, não é uma pergunta, não é uma sugestão, não é questão de caridade, é questão de obedecer ao Senhor nosso Deus. E os fariseus estavam simplesmente depreciando a palavra, desprezando a palavra, não cumprindo com a palavra.
Escolha sempre a palavra de Deus. Abro um parênteses aqui também para dizer, né? Neste grupo que nós estamos fazendo comentários da Bíblia Sagrada. Geralmente eu não estudo. Alguns momentos não flui. Eu tenho dúvidas e eu não gosto de escrever na dúvida. Às vezes, para tirar a minha dúvida, eu faço uma pequena pesquisa e aí escrevo aquilo que eu estou pensando sobre o texto, confirmando ou não. Amém? Por exemplo, tem um salmo que eu escrevi como se fosse o dilúvio. Aí eu fiz uma pequena pesquisa e aquele salmo se refere à criação. Só que o versículo diz que as montanhas foram cobertas. Deus deu uma ordem para as águas se recolheram para o seu lugar, para não voltar a cobrir os montes. Eu consigo ver o dilúvio nesta passagem. Embora está dizendo da criação. Então eu fiz um comentário da criação e depois eu fiz do dilúvio. Eu deixei o meu pensamento e coloquei um pensamento um pouco mais teórico. Mas o que eu quero dizer é, as palavras que eu comento não são maiores do que a palavra de Deus. O que importa é você fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Os meus comentários podem facilitar, como algumas pessoas já me deram testemunho, dizendo que a família dela não é crente. E ela tem compartilhado a leitura bíblica com a sua família que mora lá no Amazonas, no meio da floresta amazônica. Tem gente lendo aquilo que eu estou escrevendo e dizem para ela que fica mais fácil de entender a Bíblia. É como se eu estivesse falando com ela, lendo o texto e falando com ela. Amém? Então, os comentários, tanto meu como de qualquer outro teólogo, nos ajudam a entender. Facilita muitas vezes. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Se o comentário for diverso, contrário à palavra de Deus, jogue na lata do lixo. Delete. Se contribui para o entendimento, pode até guardar. Se não, joga fora. Permaneça com a palavra de Deus. Para alguns, a Bíblia é uma mera invenção humana. Isso é coisa de homens. E o homem é falho, então a Bíblia é falha. Filosofia barata, em que através de um argumento tenta chegar em outro argumento inverídico. A palavra de Deus foi escrita por homens, os homens são falhos, mas Deus é perfeito. Quem usou os homens foi o Espírito de Deus, quem inspirou os homens foi o Espírito de Deus. Então eu tenho que entender que existe uma mão invisível, que o próprio Deus entregou essa mensagem e comunicou. Mas existem livros que estão perdidos. O que foram mantidos foi porque Deus quis que assim fosse, para que eu e você tivesse algumas palavras que nos ajudassem a andar em direção a Ele, em direção aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem alguns livros que foram tirados da Bíblia. Não tem nenhum livro que foi tirado da Bíblia. Existem livros que foram acrescentados à Bíblia. Dentro do canon, dentro das regras que os estudiosos da época se reuniram para estudar e definir qual livro era bíblico ou não, fizeram uma régua. Alguns entraram na régua e passaram, outros foram reprovados pela régua, pelas características. E por isso não estão na Bíblia evangélica, mas na Bíblia católica tem. E se você tiver a oportunidade de ler, você vê que às vezes, parece que está viajando, parece que vai para outro lugar, parece que não é a própria palavra, parece que é outra coisa. Serve para a compreensão da história, mas tem que ter um pouco de cuidado. Acrescenta 2 capítulos no livro de Daniel, tem Judite, tem Tobias, Macabeus, o que mais?
o número dos salmos é diferente, troca. Eles mudam o número. Você pensa que é um salmo, quando você abre na Bíblia Católica é outro. Tem algumas diferenças, mas permanece com a tua palavra, permanece com a Bíblia Sagrada. Para outros, tem um certo valor histórico. Tem um fator histórico na Bíblia, não podemos desconsiderar toda a Bíblia. Mas para aqueles que amam a Deus, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Suas verdades não podem ser invalidadas. Entende isso? A verdade que está escrito ali, os castigos que estão escritos nessa palavra, nada no mundo podem rasgar a Bíblia, podem desaparecer com a Bíblia da face da terra. Não vão invalidar a vontade de Deus, a palavra de Deus não será invalidada por vontade humana. Em muitas épocas tentaram destruir a Bíblia, mas Deus fez o seu jeito de guardar a palavra de Deus, de preservar a palavra de Deus. Os originais mais antigos, dos quais a Bíblia que você tem na mão foram feitas, foi traduzida. Alguns ficam questionando, mas será? Não foi mudada? Mas não, tanta conversinha. Acharam agora não, em 1940 e pouco, os manuscritos de Qumran, originais mais antigos do que os originais da Bíblia Sagrada. E em sua maioria as palavras batem corretamente, louvado seja o nome do Senhor. Assim quis Deus. Que até os originais mais antigos ainda do que a própria Bíblia que você tem na mão foram encontrados. E estão em consonância com a palavra de Deus. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Ela é inerrante palavra de Deus. Ela é suficiente para alcançarmos a salvação. A simples leitura do texto da Bíblia Sagrada e a meditação são suficientes para lançar luzes sobre o meu e o seu pecado e nos colocar em posição de servos, arrependidos, clamando pela misericórdia de Deus e a prontidão desse Deus de vir ao nosso encontro e nos lavar e santificar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é o livro mais amado por uns e mais odiados por outros. Desde sempre a Bíblia vem sendo bombardeada, atacada por todos os lados. Ora a sua autenticidade, ora a sua autoridade, como sendo a palavra de Deus. Tem crentes que não creem mais na Bíblia. Tem crentes que olham para a Bíblia e falam assim, depois eu leio. Depois o pastor prega, ele explica tão direitinho. Não valorizam a palavra de Deus. Desprezam o livro sagrado. São enganados por doutrinas de homens. E nós temos que estar atentos à letra da palavra para a gente não ser enganado. Eu já falei, e algumas vezes tem gente que não entende. Mas a maioria da pregação, das palavras que são ditas em cima do púlpito, pelo menos 70%, são palavras de entendimento de quem está falando. Menos de 30% é a palavra de Deus. Eu estou lendo o texto. Eu estou lendo a Bíblia, mas isso é a menor parte do sermão. A maioria são pensamentos, são conjecturas, são entendimento, é a interpretação de de A, de B, que nos ajudam a entender a palavra. Não existe nada maior, melhor do que você abrir a Bíblia sem comentário nenhum
e se alimentar desta palavra. Ela é a palavra de Deus, não precisa de explicação de homens. Ela é suficiente para a salvação minha e sua. A Bíblia é o livro mais antigo, mais lido, mais coerente e mais atual que existe. Se você lê alguns livros de poesia, até mesmo de alguns escritores brasileiros, portugueses, que existe próprio Machado de Assis, alguns até mais antigos ali do que o Machado, você lê, você precisa de um dicionário para entender. Você não consegue entender. A linguagem do português do Império, os brasileiros de hoje, se ouvirem, não entendem muita coisa. A palavra de Deus não, ela continua dizendo que era pecado naquela época, continua sendo pecado hoje. O que era reprovado por Deus naquela época, continua sendo reprovado hoje. A ação adúltera de Davi continua sendo reprovada hoje. Se eu e você cometemos, Deus reprova. A mentira de Ananias e Safira continua sendo mentira hoje. É o mesmo pecado. O assassinato de Davi continua sendo assassinato hoje. O engano, a sutileza de palavras para poder enganar, continua sendo engano hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus ainda fala hoje na mesma força, na mesma tonalidade, com a mesma autoridade. Depende do leitor. Depende da disposição do seu coração. Aí a palavra de Deus vai fazer efeito na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia compreende um período aproximadamente de 1.600 anos que ela foi escrita. Período entre Jó e Apocalipse. O livro de Jó, o mais antigo. Alguns dizem 1.000 anos antes de Cristo, outros 1.400. Apocalipse aí, 60, 95 ou um pouco mais, foi escrito o livro de Apocalipse. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A leitura da palavra de Deus, ela vai aperfeiçoar você, e as práticas ruins, maléficas, malignas, devem ser descartadas. E toda boa obra, ela nos inspira para fazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Foram ter com Jesus os fariseus, versículo 1, e alguns dos escribas vindo de Jerusalém. Os fariseus, eles tinham um papel de ouvir aqueles que estavam pregando. Na verdade, é um misto de inveja, um misto de fiscalização da vida alheia. É um misto de incompetência, um misto de legalidade, de legalismo, de religiosidade, contra atos, palavras que eram realizadas de forma devocional, de forma que a pessoa vivia aquilo que estava pregando. Eles iam até João Batista e não se convertiam à palavra de João Batista, mas eles analisavam, questionavam. Você é o Cristo? Não sou o Cristo. Você é algum profeta? Não sou. Você é Elias? E nem essa pergunta ele respondeu, porque na verdade ele veio no espírito de Elias, o próprio Cristo
dar testemunho de João Batista e disse: era necessário que Elias viesse primeiro, e ele veio, fazendo menção de João Batista. A primeira coisa, essa identidade. Eles eram farejadores de heresia. Se a pessoa não tivesse um anel no dedo, não podia pregar. A Assembleia de Deus cresceu com o analfabeto pregando. Pastores, muitos deles, não sabiam ler. Só conseguiam ler a Bíblia. Vai entender? Eu conheço várias pessoas que aprenderam a ler na Bíblia e não na escola. É claro que a gente não pode permanecer sem estudar. Porque Paulo já falava disso, de traz os livros para mim. Paulo era um homem estudado. Vários homens de Deus eram incentivados ao estudo, ele estava incentivando o próprio Timóteo. Timóteo, não esqueça, tem, né? Valoriza o dom que Deus te deu. Vela pela doutrina. E tem muita coisa que você tem que estudar mesmo, para poder trazer uma elucidação um pouco melhor. Mas é porque a própria palavra de Deus é que limpa, é a própria palavra de Deus que santifica, é a própria palavra de Deus que prega ela mesma. Um outro versículo explica o versículo que você está lendo. Há uma conexão da própria Bíblia se auto-explicando. Fazendo uma leitura hoje de um artigo na internet e o cara não era cristão, né? Ele dizia assim: se você vem explicar a palavra de Deus usando a própria palavra que está sendo questionada, como é que eu posso acreditar? É porque a própria palavra explica ela mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus usou textos passados para pregar na época dele. Pedro fez isso, Estevão fez isso, Paulo fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Citavam Salmos, citavam o Velho Testamento, o Pentateuco, na verdade, a Torá, para embasar os seus estudos, os seus ensinos, quando estavam pregando. Então, eles eram acusadores. Estavam ali para acusar Jesus, como já tinham feito, de heresia. Estavam preocupados mais com o exterior do que com o interior. Versículo 3 e 4. Pois os fariseus e todos os judeus guardavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando voltam do mercado não se purificam, não comem. Se não se purificam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Existia um ritual dos judeus que eles não podiam nem usar uma mão para lavar a outra. Porque a mão contaminada podia sujar a outra. É como se ele tivesse que lavar uma mão e ele nem segurava. Às vezes tinha até um funcionário para fazer isso para ele. Quando não tinha, eles mesmos seguravam o jarro com as pernas e jogava a água nas mãos e não tocava com as mãos no jarro. Devia ser uma confusão só, né? Para que não pudessem se contaminar. E era um ritual. Eles botavam água na mão, a água ia chegando até no pulso. Quando estava chegando no pulso, eles voltavam a água para a ponta dos dedos e pingava de novo. Não era simplesmente esfregar a mão. Estavam preocupados com o ritual, com coisas que não eram o principal. Dizem que teve um judeu, fariseu, preso, que ele quase morreu de sede, porque ele pegava a água que davam para ele beber, ele lavava as mãos. Ele se purificava.
e não bebia água. Quase morreu de sede. Isso é alguns comentaristas trabalhando o texto, nos ajudando a entender o texto, para vocês entenderem o que é que não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Várias vezes eles faziam esse ritual. A prática desses acusadores era preocupar com o exterior, sem se preocupar com o interior, com o coração. Existe uma forma Na própria escola, quando eu estudava, tinha uns amigos que gostavam de ficar botando apelido nos outros. Você já teve esses amigos aí na sua escola? Aí vê o outro que tem um nariz grande e fala, ô narigudo. Aí vê o outro que tem uma orelha grande, ô dumbo. É dumbo? E aí vai botando apelido nos outros. Se você olhar para ele vai ter ou nariz grande, ou orelha grande, ele vai ter alguma coisa daquilo. Ele fica acusando os outros para ninguém olhar para ele. O acusador quer se ocultar ante a realidade. Quando eu fico apontando o dedo, significa que eu estou com problema, eu estou com dificuldades, eu estou muitas vezes em pecado, e eu fico acusando os demais, para que ninguém venha notar a sujeira em mim. Temos que tomar cuidado com esse procedimento do fariseu. Versículo 5. Responderam-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas come o pão com as mãos por lavar? Os acusadores, eles estavam preocupados aí mais com esse ritual vazio. Através do ritual de limpeza das mãos, da cama, do copo, eles achavam que eram limpos diante de Deus. A água lava o corpo por fora. O que lava o homem no interior é a palavra de Deus, é o temor, é a obediência, é o confessar os pecados. É este modo que limpa coração, que limpa as nossas mentes, que limpa a alma do homem e da mulher. É quando recorremos à misericórdia e o favor do nosso Deus. Essa lavagem de mãos não é errado. Às vezes eu e você lemos isso e falamos assim, mas isso não é errado. É correto, eu também quando vou comer, eu prefiro lavar a mão. Sim ou não? E nós somos fariseus porque nós estamos lavando a mão? Mas você se sente santo porque lavou a mão? Claro que não. Nós sentimos que a gente pode evitar uma doença. Eu escrevi, bem no final do meu sermão, o que eu vou tentar falar aqui de cor, né? Que eu não vou conseguir lembrar tudo. Mas eu escrevi assim, Jesus está falando aqui, ele não está sendo contra a higienização das mãos, não. Naquele momento, possa ser que Jesus mesmo estava comendo sem lavar as mãos. O texto está dizendo que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Não é que Jesus e os discípulos não queriam lavar as mãos. Então, o lavar das mãos é higiene, não tem nada a ver com o espiritual, é material. O que Jesus está falando aqui, ele não está falando de fisiologia. Quando ele vai explicar, ele fala o que contamina o homem não é o que sai, mas é o que entra. O que entra no homem, ou melhor, o que entra no homem não contamina o homem, mas é o que sai do homem. E quando ele está falando do que entra, ele está falando da forma fisiológica. Ele está dizendo o que entra no estômago vai sendo levado e jogado fora. Todo alimento se torna aproveitável dentro do estômago e ele é digerido e expelido aquilo que não presta.
Mas quando ele fala do que sai, Jesus não está dizendo daquilo que está saindo em forma de impureza, depois de se alimentar. Mas Jesus está dizendo de obras, de ações, de coisas que nós pensamos e fazemos. Então ele sai do campo fisiológico e entra no campo espiritual. Jesus está trazendo lições. Assim como você limpa as mãos, você deve limpar o seu coração. Assim como você não admite não comer se não lavar as mãos, deveria também se preocupar em perdoar antes de trazer a oferta para o templo. Você deveria se preocupar com o seu espírito, com a sua alma, com a sua devoção. E não somente com o exterior, com o vestir, mas também com aquele que está dentro da roupa. Jesus mesmo, quando está falando em outro sentido, diz: maior é o homem do que a roupa. Mais importante é o homem do que a roupa. Mais importante é, o homem do que o próprio lírio. Então Deus está fazendo essa comparação, que o ser humano, e aí se a gente for agora para Lucas, abre lá Lucas capítulo 11, que é um paralelo. Quando esses líderes estão aí observando, versículo 39 e 40. O 38 fala que eles estavam olhando os outros lá, não se lavar, e ficou admirado, ficaram abismados, ficaram de boca aberta. Daí o Senhor diz para eles: agora vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus não está sendo contra lavar o prato, lavar o copo. Jesus está dizendo: enquanto vocês estão olhando o cisco no olho do seu irmão, tem uma trave no teu olho. É de coerência cristã, de coerência espiritual que ele está falando. Está falando de verdades espirituais. O interior de vocês está cheio de ossos podres. Vocês são como sepulcro caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Esse é o sentido do texto, é o sentido da explicação contrária à observação dos fariseus. Enquanto eles estão acusando uma coisa cerimonial, Jesus está revelando aquilo que estão dentro do coração deles. O seu coração está cheio de rapina, cheio de maldade. Vocês são malignos. No 40, Jesus chama eles de louco. Vocês não têm juízo, vocês não têm entendimento. O que fez o exterior, não fez também o interior? As mãos que você está limpando por fora e você acha que tem comunhão com Deus, não deveria você ter o cuidado maior de limpar o seu coração sobre tudo que deve se guardar? Devemos guardar o coração, porque do coração procede a fonte da vida e procede também os maus pensamentos. Jesus, em Marcos, ele diz, versículo 6, e respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles falam uma coisa, mas pensam outras. Quer um exemplo? Quer ver a igreja sendo fariseu? Quer ver a igreja sendo hipócrita? É a igreja cantar uma letra de um hino e quem está cantando está vivendo totalmente contrário àquilo. Isso é hipocrisia. É falar daquilo que o coração não sente.
é falar para ficar bem na fita. A minha esposa estava ministrando e falou que se colocasse os seus pensamentos no telão, você teria vergonha? Como é que seria? A gente tem que conciliar isso. Um mau pensamento, eu posso até não dominar ele vir na minha cabeça, mas eu não posso permitir que ele faça raiz, que ele venha a ser prática. Porque nós somos engoldados pela nossa própria concupiscência. Aí os nossos olhos veem as coisas, desejam as coisas, cedem à tentação. E aí o nosso corpo faz com que aquele pensamento está guardado dentro do coração, exteriorizar em prática, em ação, em palavras. O Senhor Jesus está tratando isso nesta mensagem. Que a tua vida seja coerente com a palavra que você lê, com a palavra que você fala. Que a tua vida seja coerente com a oração que você faz. Que a tua vida seja coerente com as palavras de louvores que você está dizendo. Deus é lindo, sábio, onipotente, onisciente. Ele conhece o coração, Ele conhece os pensamentos, Ele vê dentro da nossa alma se nós estamos sendo falsos ou verdadeiros. E quando um pecador chega diante de Deus e bate no peito e diz que é pecador, e Deus olha para ele como aquele publicano, Jesus disse: este foi justificado. Mas o fariseu que acha que é alguma coisa, que pensa porque está falando mal de outro, que Deus vai avaliar ele melhor. Eu não sou igual a esse pecador, realmente não é, porque ele é um pecador arrependido e você, no caso o fariseu, era um pecador inveterado que não se arrependia do seu pecado, não confessava o seu pecado, achava que o lavar as mãos era suficiente para ter comunhão com Deus. Que a misericórdia de Deus esteja estendida sobre nós. No ato de lavar as mãos, em observar isso, os fariseus cometem pelo menos 2 equívocos, que às vezes eu e você podemos cometer. Olha só, primeiro, eles pensavam que o fato deles observar a lavagem da mão, como os anciãos antigos tinham falado, os estudiosos antigos, eles eram melhores do que os que não faziam. De vez em quando tem isso nas igrejas. Quem faz casados para sempre é melhor do que quem não faz casados para sempre. Agora, quem faz um homem ao máximo é melhor do que o que não faz. Eu não posso ter essa vaidade, entendeu? Eu fiz o casados para sempre. Estou fazendo o homem ao máximo. Fiz o como criar os filhos à maneira de Deus. Paz para toda a vida. Esses cursos não podem trazer uma vaidade no meu coração, de maneira que eu despreze quem não fez curso teológico. Porque eu fiz curso teológico. Porque eu estudei grego, hebraico, francês, inglês, alemão, latim. A prepotência, a arrogância não pode estar no nosso coração. O outro cuidado que nós temos que ter, quando eles faziam isso, eles estavam enganados quanto à natureza do seu pecado. Santidade não é questão de limpeza exterior, e sim questão de limpeza interior. Quando os fariseus ofereciam, e está também aí em Lucas 11, quando eles ofereciam dízimos, Jesus está falando para eles aí, no versículo 42, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda hortaliça, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Jesus não está sendo contra dizimar. Jesus não está reprovando
a entrega, a devolução ao tesouro, o fruto do seu trabalho como gratidão a Deus pelo trabalho. Tem gente que usa isso aqui para não dizimar. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo assim, que vocês não poderiam deixar de fazer, de entregar o dízimo, mas não poderia deixar o principal da lei, que é a justiça, que é o amor. Vocês não amam verdadeiramente. Vocês não são justos conforme a palavra de Deus. Então vocês estão desprezando a palavra de Deus. É isso que Deus está falando nesse texto. Amém? Versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, nós já falamos, né? Versículo, e outras coisas semelhantes a estas. Não era só este fato que eles estavam enganados, cumprindo com a vontade de homens e esquecendo a vontade de Deus. E dizia-lhes, versículo 9, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Eu escrevi um outro artigo hoje e coloquei lá, hipocrisia versus sinceridade. Todas as vezes que qualquer pessoa faz algo, ainda que de forma dissimulada, escondida, ninguém está vendo, apenas para ser visto pelos homens como alguém mais crente do que realmente é, isso se chama hipocrisia. Eu já vi algumas pessoas me mostrar o joelho. Eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, olha aqui meu joelho. É hipocrisia. Eu não preciso mostrar para os outros que sou homem de oração e mulher de oração, mostrando o joelho. Então, quem não tem o joelho marcado, significa que ele não ora de joelho? Está vendo que a filosofia barata, às vezes, não funciona? Né? Às vezes a pessoa ora deitado e tem comunhão com Deus. Às vezes a pessoa ora sentado e tem comunhão com Deus. Às vezes a pessoa ora em pé e tem comunhão com Deus. Às vezes não tem condições de ajoelhar e nem por isso Deus não ouve a sua oração. Isso é ser hipócrita. Isso é ser fariseu. Quando eu acho que sou melhor do que o outro porque eu estou orando de joelho. A hipocrisia mascara a real intenção do coração. A hipocrisia, ela reduz a adoração em mera religiosidade. Eu não posso, irmãos, cantar e não viver, orar e não ser transformado, não querer mudança. Ler a Bíblia e não querer ser confrontado. A hipocrisia é a antítese da sinceridade. É o contrário. Enquanto esta expõe pela verdade, aquela a oculta pela falsidade. Enquanto a hipocrisia está escondendo, dissimulando, mentindo, a sinceridade abre o coração. A sinceridade se expõe. A sinceridade diante de Deus. Temos que apresentar diante de Deus, irmão, na oração, sem cera, sem máscara, com sinceridade. Que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras que estão sendo confirmadas no seu íntimo. Esta oração Deus ouve. Esta oração Deus intervém. Esta oração tem resposta. Mas orações que lá no fundo não é aquilo que a pessoa deseja. Não tem valor para Deus. Deus não perde tempo com esse tipo de oração de crente. É por isso que o crente é raquítico. Continua aquela vida mirrada. Porque não tem sinceridade, é hipócrita, esconde as coisas. A sinceridade é
forma mais realística de aproximação do homem com Deus. A sinceridade é a humanidade, é a humildade revestindo a humanidade. Quando eu sou sincero, eu não posso ser orgulhoso porque eu sou sincero. Porque tem pessoas que se orgulham de coisas que não deveriam se orgulhar. E o orgulho, às vezes tem gente que diz que tem um bom sentido, né? A gente tem orgulho de uma conquista material, de uma conquista de um filho, de um êxito alcançado, de uma casa, de um carro. Isso não pode dominar o meu coração. Se isso dominar o meu coração, nós aprendemos no Homem ao Máximo, isso é idolatria. Aquilo que dominar o meu pensamento de tal forma que eu só penso naquilo, eu só penso em coisas. Tem gente que só pensa em coisas. Você vai conversar com ela, ela só fala de coisa. Ela não fala de virtudes, ela não tem virtude, ela não pensa no bem dos outros, ela não fala que alguém está passando por dificuldade, ela não pede oração por ninguém, não intercede. As orações dela é sempre pessoal, é sempre para mim, é sempre egoísta. É sempre para alcançar, às vezes, bênçãos materiais. Que expõe sua vulnerabilidade. Essa sinceridade expõe a sua vulnerabilidade e se entrega sem reservas a Deus. É o caminho mais seguro para quem realmente deseja conhecer Deus. Irmão, Deus não se deixa ser enganado. Deus olha e vê. Quando Ele está esperando você falar, significa que você vai falar, e a Bíblia diz que Ele já sabe tudo antes que a gente venha falar, antes que haja palavras na minha língua. Eis que tudo tu conhece. Mas ainda assim o salmista ora, ainda assim o salmista adora, ainda assim o salmista pede perdão, ainda assim ele se reconcilia com Deus. Porque Deus quer ouvir, Deus quer que verbaliza. E aquilo que Deus vai fazer depende só da sinceridade, do pesar das coisas, das palavras, com a vida da pessoa. Se subir na balança pensamento e suas obras, como é que vai ficar? Está tudo equiparado? Estou pensando em fazendo? Como é que é? Faço, mas não queria fazer. Faço meio que contrariado. Faço para os outros ver. Tomo a ceia para o pastor ver que eu estou tomando, porque se eu não tomar, o pastor pensa que eu estou em pecado. Na verdade, você está em pecado, né? Você está se escondendo atrás de um ato que vai só trazer prejuízo, dificuldade. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, versículo 22. De boa mente ouvia, né? Continuação aqui. Então eu tenho que ter esse pensamento, a minha consciência culpada, eu tenho culpa, eu sou pecador. Eu vou lavar não as mãos, mas vou lavar também o meu coração, a minha alma. Como é que eu lavo o meu interior? Confessando os meus pecados, acreditando que Ele é poderoso para perdoar, lavar os meus pecados. O culto deles era em vão. Eles estavam negligenciando a própria palavra.
Eles estavam dando um jeitinho de rejeitar a Bíblia. Olha só o versículo 9 ao 12. O 9 nós já lemos, né? 10. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao Senhor, ao pai, né, ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Os comentaristas vão trabalhar esse texto aqui dizendo o seguinte: a pessoa tinha um campo, a pessoa tinha uma produção de alimentos, a pessoa tinha os seus gados. Bastava ele dizer, é corbã, que ele não precisava dar um cabrito para o pai, uma verdura para o pai, uma casa para o pai, nada. Eu estou falando de pai que precisa. Irmãos, se a gente não cuidar da família, nós vamos cuidar de quem? A Bíblia diz que se eu não cuidar da minha mãe, que é viúva, os filhos são pior do que os descrentes. Tem filhos que passam meses, anos, sem visitar o pai e a mãe. Ah, mas é porque meu pai mora longe, sem ligar para a mãe. Hoje tem WhatsApp, você faz uma ligação de câmera, dá para ver o rosto da mãe, dá para ver o pai ver você. Não querem dar satisfação, não querem ajudar, não querem mostrar nada. Desprezam os pais, e a Bíblia está dizendo que nós devemos honrar pai e mãe, é mandamento. Quando eles diziam corbã, significava que eles não precisavam entregar no templo. Não era uma oferta que ele dava ou para o pai ou dava para a igreja. Não, melhor dar para a igreja que dar para o meu pai e para a minha mãe. Meu irmão, é melhor você dar para o seu pai e para a sua mãe do que você dar para a igreja. Vai, pastor, o que o senhor está falando? Sim. Cuida da tua casa, cuida da sua família, abençoa os teus. Isso também é ser evangélico, isso também é ser cristão, isso também é valor da Bíblia. Tem gente que não ajuda um irmão de carne, de sangue. Vive ajudando os outros lá fora, mas não ajuda um de casa. Cuidado. Timóteo vai falar sobre isso aí. Eles deram mais valor à tradição oral da palavra do que à palavra de Deus. O mandamento de honrar pai e mãe está escrito na Bíblia não só em um lugar, em vários lugares. No Novo e no Velho Testamento. Nos escritos dos rabinos que eles liam. Mas eles escolheram fazer isso, sabe por quê? Eles não dividiam. E outra coisa, Jesus vai falar mais forte ainda. Olha só o que Jesus fala. Eu não sei se é num paralelo. Não, versículo 12. Por nada mais lhe deveis fazer por seu pai ou por sua mãe. Nada mais lhe deixais fazer. Os fariseus, depois que a pessoa dizia que era corbã, não permitiam o filho pegar aquele bem e abençoar o próprio pai e a mãe. Ele podia usar, mas ele não podia mais dividir. Ele podia usar até morrer, porque quando ele morresse, aquilo passaria a ser bem da igreja, do templo. E eles não queriam que o bem da igreja fosse espoliado, perdesse o valor. Por artimanha para enriquecimento da própria igreja. Isso fala comigo, que sou pastor. Isso fala conosco. Para enriquecer a igreja, eles não permitiam que o filho ajudasse os pais. Isso é falta de justiça.
é falta de amor. É o que Jesus está dizendo. Vocês estão dizimando do hortelã, do cominho, mas estão esquecendo de amar, de ser justo, de cumprir com a palavra, de acordo com o que ela é. Corban, o termo significa dedicado a Deus. Só que a pessoa usava, era permitido usar até ela morrer. Então era um dar que não dava. Só vou dar quando eu não precisar mais. Temos que ter cuidado, irmãos. Mateus 15, versículo 5. Não fazer mais, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou sua mãe. Aí o Mateus 15, 5 diz, no final do versículo, quem dissesse corban, podia dizer essa oferta ao Senhor, né? Ele podia fazer o seguinte, ele não precisava honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Era só eu falar, mãe, eu já disse que tudo que eu tenho é corban. Então eu não preciso mais oferecer para a senhora nada, não preciso mais honrar a senhora, não preciso mais honrar o senhor. Esse aqui é um filho casado, não é um filho solteiro não, irmãos. Porque geralmente os pais sustentam os filhos solteiros, ou não? Você fazia sua própria mamadeira? Quando você não podia nem tomar mamadeira, você tinha leite do seu próprio peito? Ou você ia lá na vaca e mamava na vaca? Ou foi tua mãe que te deu leite? Ou foi teu pai e tua mãe que limpou você, cuidou, penteou, vestiu, fez com que você crescesse? Deus está falando aí. Os pais são dignos de honra, de serem cuidados, de ser estendida a mão na doença, na dificuldade. Versículo 14, chamando outra vez, aqui já muda um pouco, né? Agora nós vamos ver, saiu dessa defesa, primeira defesa contra os fariseus, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é, que contamina o homem. Se a gente for observar que o que sai do homem contamina o homem, as palavras que Jesus usa como práticas e ações, como seus pensamentos, nós podemos dizer que o que entra não contamina o homem. Aquilo que o homem ouve, aquilo que o homem vê, aquilo que o homem está sendo sujeito, não necessariamente vai contaminá-lo. Há na psicologia dizendo que o homem é fruto do meio. O meio externo não pode mandar no seu interior. O que manda no seu interior são decisões. Eu vou seguir este ou aquele caminho. Eu rejeito isso ou aceito isso. O judeu, os fariseus, ao invés de avaliar as coisas como justo e injusto, passaram a avaliar por limpo e impuro. E limpo e impuro, lavando a mão. E não lavando o coração. Nada que entrando no homem possa contaminá-lo. Aí você fala, se tomar veneno morre. Eu já te disse que Jesus não está falando do físico, não está falando de fisiologia. Ele está usando a fisiologia, a comida, a necessidade, para mostrar que na vida espiritual eu também tenho necessidade, eu tenho fome, eu tenho
coisas que precisam ser satisfeitas, e eu tenho que ter cuidado com aquilo que sai de dentro da minha boca. E a Bíblia diz que o que a boca fala é porque o coração está cheio. Às vezes eu consigo segurar aqui ou ali, mas de vez em quando vem a ira e expõe a realidade que está dentro do meu coração. Temos que tomar cuidado com essas coisas que vão entrar no nosso coração. O pensamento diz, né? Eu não posso impedir que os pássaros sobrevoam a minha cabeça, né? Mas eu posso evitar que eles façam ninho na minha cabeça, sim ou não? Ninguém vai ficar parado o tempo suficiente para o passarinho fazer ninho, não é isso? E aí eles transformam isso aí para o pensamento, para o lado imaterial. Que os maus pensamentos ou bons pensamentos, eu não posso impedir que eles venham à minha mente. Mas daí, praticar a coisa ruim ou praticar a coisa boa, depende da escolha. Depende do caráter. Depende da pessoa que foi transformada, lavada, remida pelo sangue precioso de Jesus. Depende se eu sou das trevas ou se eu sou da luz. Depende da origem celestial que eu quero ir, ou do destino que eu quero ir. Amém? A verdadeira espiritualidade não está no ritual, mas está no interior. O homem não é produto do meio, mas nós somos produto da vontade de Deus. Eu, pai, alcoólatra, meu pai traiu minha mãe várias vezes. O caminho é para eu ser alcoólatra e eu ser adúltero. Porque eu estou vendo o exemplo dentro de casa. A escolha, quando Deus vem, quando a palavra de Deus vem, quando o Espírito Santo vem sobre nós, é para quebrar aquilo que era errado antigamente e nos colocar no caminho. Jesus é o caminho reto, Jesus é o caminho verdadeiro. Mas eu preciso entender, eu preciso desejar isso, eu preciso querer essa mudança na minha vida. Eu posso me vitimizar e ficar no coitadismo. Ah, mas é porque isso acontece comigo porque meu pai batia, meu pai... Eu tenho sequelas físicas do meu pai quebrando tudo dentro de casa, arrebentando tudo, jogando panela para cima. Um dia meu pai quebrou a geladeira de casa, o fogão de casa com uma picareta. Meu pai queria matar todo mundo. A única coisa que eu podia fazer era tremer, que eu era adolescente ainda. Mas eu nunca fiz isso com os meus filhos. Meus filhos nunca viram virar a geladeira de cabeça para baixo dentro de casa. Sai chutando porta dentro de casa. Quebrando um copo, um prato com raiva. Quantas vezes eu vi minha mãe entregar um prato de comida para o meu pai e ele pegar o prato e jogar no chão e quebrar. Cheio do álcool. Eu não preciso repetir os erros dos meus pais, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e Ele é o Pai perfeito. Eu não preciso repetir os erros que aconteceram comigo, porque eu tenho o Espírito Santo que transforma caráter, transforma vida, transforma comportamento. Nos ajuda a vencer o nosso mal, as trevas que há em nós. Ele ilumina e joga fora tudo aquilo que é esgoto e faz novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso da graça de Deus para vencer, eu preciso da presença dEle, só isso. Quantas vezes eu acertei, porque o Espírito Santo me deu graça, sabedoria. Quantas pessoas não têm estudo, e você conversa com ela, às vezes pede um conselho e ela tem uma palavra sábia,
É porque essa palavra sábia não é dela, não é da letra, mas é palavra de vivência, de alguém que viveu, de alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, de alguém que escolheu entre o errado e o certo e preferiu andar nos caminhos do Senhor. É disso que trata o sermão desta noite. É de fazer a escolha, de mudar no nosso pensamento, de evitar com que os maus pensamentos, os maus desejos que estão na nossa alma se exteriorizem. Eu coloquei aqui, agora eu encontrei o que eu tinha escrito. Na verdade, Jesus não está indo contra o asseio, mas mostrando que o nosso interior deve ter maior cuidado ainda com aquilo que contamina o homem do que com aquilo que contamina o homem, né? Ter mais cuidado com o nosso interior do que com o que está no exterior. O próprio Paulo vai dizer que ainda que o meu homem exterior esteja se corrompendo, esteja envelhecendo, esteja cheio de doença, esteja sujo por fora, o meu interior se renova de dia em dia, de glória em glória. O homem interior, contudo, é transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter essa esperança, temos que ter esse desejo de mudar, de ser melhor hoje, de ser melhor amanhã, de ser melhor na semana que vem. E não precisa você ser melhor do que o pastor, não precisa você ser melhor do que o seu pai, não precisa você ser melhor do que ninguém para você comparar. Precisa ser melhor do que você é hoje, só. Seja melhor do que você foi. Melhora. Olha para Cristo, creia nele. Ele é que vai pegar, o Espírito Santo é que vai pegar a imagem de Cristo e fazer você a imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que cunha, Ele que nos, através das lutas, dos problemas, das dificuldades, nos molda como quem pega um maçarico e vai purificando o ouro. Quanto mais fogo, mais o ouro fica limpo, mais a borra sai, mais o ouro fica de qualidade. As lutas e os problemas que enfrentamos, as dificuldades, seja físicas, espirituais, são para fortalecer a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso fica mais claro ainda com Lucas, que nós lemos, né? Jesus chega a chamar eles de louco. Você está preocupado em limpar fora? Está preocupado só com o exterior? Isso aqui não é ao contrário, não. Eu vou cuidar do meu espiritual e o meu corpo é que estou nem aí. É assim? Eu tenho que continuar cuidando do corpo e também cuidar muito mais do espiritual. O corpo precisa de exercício físico para ficar saudável e em forma. E o nosso espírito, a nossa alma, precisa do exercício, da leitura, da oração, da meditação, para se tornar forte também na vida espiritual. Amém? Aí eu coloquei aqui, a explicação de Jesus sai do campo fisiológico, onde a comida pode ocasionar má digestão ou doenças. E passa agora para o foco principal do seu ensino, verdades espirituais, onde os maus pensamentos e as más ações nascem no coração e são exteriorizadas pelas escolhas e atitudes do homem. Nós podemos escolher andar com Deus ou desprezar a Deus. A verdadeira vida espiritual não está na pureza exterior, mas na pureza do coração. Não é no estômago, mas é na alma. Jesus está acabando com aquela lista longa da religião. Eu sou pastor desde 23 anos de idade. Eu pensava que era 21, mas é 23. Pelo menos na foto foi revelado o dia que eu tomei posse.
em 93. Desde 93 que eu pastorei a primeira igreja, eu era solteiro. Desde aquela igreja que os crentes me apertam para dizer o que é pecado, o que não é pecado. Gente que tinha idade para ser minha mãe e meu pai. Pastor, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui... O que o senhor acha disso aqui? Já teve resposta de 10 pastores e que é a do 11º. E vai continuar fazendo pergunta irrelevante e nunca vai crescer espiritualmente, porque não está fazendo as perguntas corretas, porque não deseja realmente conhecer a Deus, porque está querendo uma desculpa para pecar, está querendo uma licença para chegar mais na beira do abismo. Eu não posso pegar, mas eu posso lamber. Eu não posso comer, mas eu posso tocar. Eu não posso odiar, mas eu posso não falar nunca mais. Coisinhas que nunca vai te levar para lugar nenhum. Nós precisamos crescer. Paulo está dizendo, eu queria muito dar tutano, mocotó, mas eu estou dando leite espiritual para vocês. Porque vocês são meninos inconstantes. Paulo chama a atenção da igreja. Será que eu e você não somos meninos? Que quando alguém pisa no nosso pé, a gente olha para nós? Lá no Homem ao Máximo, de novo, olha só. Muita coisa tem a ver com egoísmo. Eu sou egoísta, aí não pode falar mal de mim. Eu sou egoísta, ninguém pode levantar a voz, gritar comigo. Ele não está pensando no outro, ele pensa nele mesmo. É a minha honra que está em jogo. Ao invés de liberar o perdão, de amar, de estender a mão e levantar o fraco, cansado, nós escolhemos falar mal do irmão pelas costas. Esses dias eu descobri que tinha um irmão que, quando eu chegava, pai disse, homem de Deus. Aí quando eu não estava perto, olha o ancião de dia chegando. Vocês vão rir porque muita gente falava isso aí. Só por causa dos meus cabelos brancos. Pensa que eu não estou sabendo. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia, viu, meus irmãos? Esse confessou, está liberado. Agora você que não confessou, é melhor você confessar. O que você anda falando aí? Deixa eu correr. Vamos aí para a lista de pecados. A explicação de Jesus para os discípulos. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E Jesus, vocês nem agora estão entendendo isso? Versículo 19. Porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quais são os pensamentos que saem dessa cabecinha aqui que Marcos está falando? Adúlteros, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contamina o homem. Se eu ficar pensando em alguma dessas coisas, o meu pensamento vai só tomando conta. Daqui a pouco eu venho a praticar isso, coloco para praticar. Diz que esses 12 pecados, porque eu fiquei contando, e para mim os maus pensamentos geram um pecado, mas
É como se fosse maus pensamentos, 2 pontos. Aí vem a lista. São 12 pecados. Os 12 primeiros indicam ação. E os últimos falam do estado do coração. A ação. Primeiro, o homem pratica, pensa no adultério, depois pratica, né? Faz a prostituição, mata o outro, homicídio. E essa morte aqui, esse matar, não é só o matar fisicamente, é também espiritualmente. É matar quando eu desprezo o irmão, ao invés de amar o irmão. É quando eu dou palavras com o objetivo de ferir as pessoas, de desviar as pessoas do caminho. Porque se aquela pessoa desviar, às vezes eu posso tomar o lugar dela, né? Tem gente que é tão ruim, que precisa matar 99% da população para ele ter um emprego, para ele ter um cargo. Ele tem que matar 90% da igreja para depois ele ser visto. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida. Que a graça de Deus venha sobre nós e nos fortaleça. Louvado seja o nome do Senhor.